A polêmica reforma ortográfica. Hoje nossa conversa é com o Frei Hermínio Bezerra e o professor Zacarias Bezerra. Eles estão publicando o livro Acordo Ortográfico, Vocabulário das Palavras Modificadas, onde fazem uma defesa apaixonada sobre a necessidade de ajustar a ortografia às renovações naturais da língua. Mas o que isso afeta o cidadão comum? É o que vamos saber na conversa com o Frei Hermínio e o professor Zacarias Bezerra. Na dica de leituras, bom humor e tensão política, na análise dos romances O Incrível Geneticista Chinês, de Ângela Dutra de Menezes, e O Retorno, de Dulce Maria Cardoso. Agora a gente conversa com Hermínio Bezerra e Zacarias Bezerra. Bom, vamos conversar sobre o acordo ortográfico da língua portuguesa, que tem gerado uma série de polêmicas, né? Sobretudo Portugal, que não quer aceitar, enfim. É sempre uma coisa complicada essa. Mas qual a necessidade da unificação da língua portuguesa? Bom, eu acho muito importante pelo fato de que a língua portuguesa é a sexta língua mais falada no mundo em número de pessoas. E, por exemplo, tomo o caso do espanhol, que são 22 países, e português é falado em 8 países. E a língua espanhola é uma só do ponto de vista do dicionário. Então, é muito importante que seja única. E uma vantagem, como você falou, por exemplo, existem línguas oficiais da ONU menos faladas do que o português, como o alemão e o francês. Então, essa unificação eu acho que é uma vantagem. Agora tem as dificuldades, toda a problemática, o regionalismo e questões políticas e econômicas. É muito complexo. Agora, a grande questão disso, até um exemplo muito interessante que se fala do espanhol, por exemplo, que é, sei lá, pollo, que alguns países dizem porro, outros, enfim, há o frango continua o mesmo, a galinha continua a mesma, mas as formas de expressões é que variam. Esse acordo seria para a unificação do ponto de vista ortográfico, meramente ortográfico? Com certeza, seguramente, porque você não tem como você legislar sobre a fonética, sobre a questão do som cultural que a pessoa, desde criança, aprendeu a falar daquela forma. Então, não é porque você fala pollo que você vai escrever diferente do espanhol com 2 L's. A escrita é a mesma, mas a pronúncia, obviamente, ela poderá ser diferente. Então, com a língua portuguesa é o mesmo caso. Então, há uma polêmica com relação, por exemplo, ao acento. Eles criaram um acento duplo de forma desnecessária, porque o português, ele tem a pronúncia aberta, homônimo, antônio, então eles querem que o acento seja agudo. Já nós brasileiros falamos homônimo, antônimo e o acento circunflexo. Então, eu acho que seria simples deixar, ou até decidir, talvez até no par ou ímpar, não sei, que acento seria, e cada um pronuncia como quiser, né? Sem necessariamente, imagine se os sul-americanos fossem escrever pollo com J ou, sei lá, com a letra equivalente, né? Então, é o mesmo caso. Agora, o livro de vocês, né, o Acordo Ortográfico, ele busca basicamente como de se enquadrar em toda essa questão? Bom, o livro ele surgiu de uma questão prática, ou de uma realidade prática. Eu sou religioso capuchinho e trabalho em Roma há 5 anos como tradutor e também redator para a língua portuguesa de tudo que a ordem publica para o mundo. Isso tive uma necessidade pessoal de aprender o acordo. E por isso eu publiquei um primeiro livro com as regras e exemplificações, em 2009, e me pediram que fizesse uma coisa mais simples, que seria simplesmente um vocabulário das palavras que foram modificadas, que no Brasil elas são 0,5% do total da língua, em Portugal é 1,5% ou 1,6%. Então o livro ele traz exatamente traz
as bases que tratam das modificações, duplo acento, letra que perde, dupla grafia, fato e facto, é aceito porque está conforme o acordo. É claro que é Portugal que vai dizer facto e nós vamos dizer sempre fato. E tantas outras palavras assim. Então, o livro ele quer exatamente ajudar as pessoas, primeiro, a compreender e entender, mas também está no final do livro as palavras lá que foram modificadas de alguma maneira. Agora, expressões como a língua portuguesa acabou, sobretudo no processo de colonização no Brasil, ela ganha outros tantos elementos indígenas, africanos, até da vinda de outros migrantes, há uma recorrência do galego, da influência de outras línguas, né? O grande exemplo, assim, que me ocorre mais é a questão do mocambo, que no dicionário está como mocambo, mas no livro do Gilberto Freire está como mucambo. Quer dizer, e para dirimir essas questões todas, como é que o acordo trabalhou para dirimir isso? Bom, o acordo, ele trata de fazer com que a língua, né, seja escrita da forma mais unificada possível. Mas como houve muito desacordo para assinar, para fazer o acordo, eles criaram então a dupla grafia. Então você, em Portugal, se escreve de uma forma, no Brasil se escreve de outra. Com relação a essa questão específica de que nós temos na língua portuguesa, principalmente no Brasil, mais vogais que as 5 que nós conhecemos, porque muitas palavras, como o exemplo mesmo do mocambo, são escritas com O e são pronunciadas com U, outras palavras são escritas com E e são, por exemplo, grande. Ninguém fala grande, né? São escritas com E, mas pronuncia como I. Com relação a essa questão da fonética, não existe nada tratado no acordo com relação a isso. O que se poderia fazer, assim, a meu ver, seria você basear a escrita pela pronúncia, pela fonética. Mas uns querem que a escrita tenha como base a etimologia e outros aceitam que a escrita seja feita pela fonética, mas não há nenhum acordo, nenhum consenso com relação a essa parte. No Rio Grande do Sul ainda se fala grande. Nós temos ainda, né? No Rio Grande do Sul, mas você vem mais para o norte, para o nordeste. Aí já... E há as diferenças, no próprio Ceará você tem o Cariri, pronuncia de uma forma mais parecida com a Paraíba, e já mais para o centro, para o norte do estado, você já pronuncia de forma diferente as palavras. Então é muito difícil você legislar com relação a isso. Você criar uma legislação para determinar que vai ser dessa forma, porque você agrada um e vai desagradar a outros. E o livro de vocês, quer dizer, o acordo ortográfico, né, o vocabulário das palavras modificadas, quer dizer, como é que ele trabalha todas essas questões? Ele se baseou naquilo que o acordo determina ou há alguma, de certa forma, um trabalho mais, do ponto de vista etimológico mesmo, um trabalho mais linguístico mesmo em cima dessas palavras, essas modificações? Bom, não, o livro não traz realmente essa questão como de fundo, mas traz muitas explicações, mostra muitas exceções, contradições, furos. O fato é que a língua ela pode ser organizada na sua escritura pela etimologia ou pela fonética, como falou Zacarias. E o acordo optou, depois de muitas discussões, por um sistema que eles chamam de misto. Mais do que misto, é misturado e confuso, porque não tem lógica. Por exemplo, as palavras elétrico, que contém elétrico e eletricidade, são mais de 100 palavras, 3 têm forma única, elétrico,
E todas as outras, 97 aproximadamente, tem elétrico-elétrico, forma dupla. Então tem muitas contradições. O livro foi organizado de uma maneira moderna, está como links, chamadas, curiosidades, notas ao lado, e as notas trazem esses numerosos casos de contradição e de dificuldade. E a questão do sentido, quer dizer, do fonema mesmo, porque é um negócio interessante. O senhor fala de elétrico. Bom, elétrico em Portugal é bonde, né? Quer dizer, há essas questões também, né? Essas particularidades. Zacarias, como era que mais ou menos o livro chegou ou não se prendeu a essas questões mais específicas? Eu gostaria de destacar com relação ao livro, além dos textos que nós criamos, que temos, o trabalho. Esse livro ele ficou 1 ano na editora, ele foi depositado na editora em maio de 2011, na editora Armazém da Cultura, e ele ficou 1 ano sendo revisado. E eu mesmo fiz 6 revisões depois que os revisores foram 2 revisores, Kelsen Bravas e Versilo Monte, lá de Fortaleza, que trataram de dar esse formato. Então, esse formato moderno, quase, digamos assim, criado já para a internet, que traz chamadas, que traz notas, não no rodapé, mas notas ao lado do livro, ajuda bastante. Né? Com relação a essa questão de opinar, de dar opinião, se é certo ou se é errado, a gente mostra as divergências que aconteceram, a gente mostra as falhas, os problemas que o acordo apresenta com relação a essa questão da duplicidade. O hífen, por exemplo, a parte mais polêmica do acordo, tanto é que ele é objeto de 3 bases das 21 bases do acordo. Então a gente traz tudo isso minuciosamente com exemplos e mostra quase 100%, a gente não pode dizer 100%, porque a língua é dinâmica, está sempre sendo criada novas palavras, das palavras que sofreram modificações, ou porque tinham hífen e agora não tem mais, ou porque não tinham hífen e agora tem, ou porque tinha a letra muda, o C ou o P muda e agora não tem mais, ou continua, ou você tem as 2 formas. Então, a gente procurou trabalhar junto com a editora, esse formato para facilitar a vida de quem precisa estar com a cabeça embaralhada com relação ao acordo e precisa fazer uma consulta rápida e certeira, digamos assim.